Boa tarde, Lenin. O Lenin que diz aqui, obrigado pelo superchat. A OTAN não se desfez depois do fim da União Soviética para tentar virar o xerife do mundo unipolar, mesmo que a Europa toda se desintegre. Aí a opinião do Lenin com a gente. Iron Viana, boa tarde. Pedro Cavalcante, boa tarde. Marli Fátima, Ariel Ferreira, boa tarde a todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Neste momento, eu quero reiterar, eu vejo a Sália perguntando sobre os hospitais, eu quero reiterar que ainda nós não chegamos a uma situação de problema em relação à quantidade no fornecimento do gás na Europa. É bom que se frise. O grande problema, eu quero repetir, essa é uma percepção que meu canal tem adotado já há algum tempo, em conversas permanentes com especialistas no mercado de gás, no mercado de petróleo, e mais até do que nos aspectos militares, nos aspectos econômicos desta crise, o grande problema da Europa é o preço. Tá? Eles podem encontrar, mas vão encontrar caro. Por isso, a grande questão que se suscita quando se fala na questão do inverno é muito mais grave para mim a inviabilização do processo industrial dentro da Europa. Porque se o custo de produção ele fica inviável sob o ponto de vista da concorrência com produto chinês, com produto até do Brasil, tá? Da Argentina, da África do Sul, né? Da Argélia, da Espanha, da Espanha não, que está dentro da União Europeia, da Nigéria, quer dizer, você tem aí cada país com os seus commodities ou com seus produtos aí cujo benefício em relação a agregar valor não seja efetivamente muito expressivo, mais ou menos expressivo, mas você tem uma inviabilização aí do parque industrial na União Europeia, fundamentalmente da Alemanha. Então, eu acho que o país mais atingido nesse momento é a Alemanha. Não vejo, nesse momento, ainda perspectiva de falta de produto, mas vejo um produto tão caro que talvez seja inviável produzir na Europa. Crise, a fome, o frio e o desemprego dar-se-ão, no meu modo de ver, pelo que está exposto até aqui, pelo menos pelas perspectivas que nós temos, em razão do custo de produção na União Europeia. Gera desemprego, com desemprego o sujeito não consegue pagar a conta, com desemprego o sujeito não consegue comprar alimentos, com desemprego o sujeito não faz a roda da economia girar, e aí você tem uma sucessão de situações que são muito delicadas. O Nord Stream 2 ele não chegou nem a entrar em operação e há gente aí na União Europeia, radicais, postulando até pelo seu desmonte. Ele não foi certificado, a gente postulando pelo seu desmonte, enquanto a gente assiste, nesse momento, nessa manhã de segunda-feira, tudo leva a crer a interrupção até que as sanções sejam levantadas por parte da União Europeia em relação à Rússia. Então, muitas declarações pesadíssimas na manhã desta segunda-feira em relação a essa situação. Nós temos acompanhado tudo isso no nosso canal do Telegram, como eu disse, são situações que se sucedem numa enorme velocidade. A questão da usina nuclear de Zaporizhzhia continua preocupando bastante, uma vez que nós temos ataques sucessivos, mesmo com fiscais, né, com agentes da Agência de Energia na usina, nós temos ataques que, segundo informações essa manhã, inclusive chegaram a atingir um reservatório de água, não se sabe ainda muito claramente se serve para o resfriamento, que tipo de situação seria, mas fato é que as imagens não nos deixam mentir, estão aí no Telegram, mostra que os ataques estão chegando muito perto de algo bastante perigoso, né? Então, o ataque contra o corpo especial da usina nuclear de Zaporizhzhia, né? Então, eu posso dizer para vocês que uma explosão muito pequena no reator causará uma grande tragédia, né? Essa situação vem com sanções também anunciadas pela Rússia a 25 cidadãos dos Estados Unidos, então essa guerra de sanções contra pessoas físicas também, de parte a parte, continua sendo exacerbada, e eu concordo mais uma vez com a opinião aqui do Pedro Miguel, que ele diz que quando o motor europeu falha, o efeito será dominó. Isso sim, porque a questão da produção é fundamental para que você tenha uma economia viável, inclusive de consumo, dentro da própria União Europeia. E tudo leva a crer que está, nesse momento, havendo um desmonte, ainda que gradativo, da competitividade do Parque Fabril no seio da União Europeia. Mário Belfort, boa tarde. Os europeus se especializaram em dar tiros nos próprios pés. Realmente, agora, uma coisa é fato. Ontem nós tivemos protestos imensos em Praga, nós tivemos protestos imensos em Colônia, na Alemanha, nós tivemos protestos na França. Parece que fica cada vez menos sustentável para a opinião pública da Europa, de um modo geral, acompanhar
esse processo, no sentido que nós estamos aqui expondo há algum tempo, já da inviabilidade do ponto de vista da economia. Né? Eu sempre disse, olha, a Alemanha é uma mátria da União Europeia com relação à questão da produção industrial, e é o país mais afetado, porque tinha toda aquela polêmica ali do Heartland, da união entre Alemanha e Rússia, sob o ponto de vista da troca de terra por gás, não é? E também as participações cruzadas de empresas alemãs no parque industrial da Rússia, como foi o caso do próprio ingresso da Daimler alemã, com participação expressiva na Kamaz, na Rússia, no parque industrial, ali a cerca de 40 quilômetros ao norte de Moscou. Então, são situações todas elas muito fáceis de serem entendidas sob o ponto de vista de uma disputa entre áreas de influência. Quer dizer, você teve a queda ali da União Soviética, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, a unificação, mas ainda, de alguma forma, a Alemanha sendo pressionada sob o ponto de vista da influência maior do leste ou do oeste em relação às suas decisões. A Alemanha que, desde o final da Segunda Guerra Mundial, encontra-se ocupada por bases militares estrangeiras. Mesmo com a questão decorrente da queda do Muro de Berlim, a Alemanha parece ainda pouco independente no que diz respeito às decisões nos seus processos macro, principalmente aí no respaldo militar para as ações que acabam, de alguma forma, concorrendo para as questões geopolíticas e geoeconômicas. Então, sem uma questão militar forte, sem poder dissuasório, sem unidade do país em relação à questão da sua postura no que diz respeito ao grande jogo da macro geopolítica, você tem as situações de vulnerabilidade como essas que estão expostas para a Alemanha, né? Que nos sirva de exemplo aqui no Brasil. Sebastião Chossonich, muito obrigado, boa tarde. Você acha que quem ganha essa queda de braço? Sebastião, é muito cedo ainda para dizer, mas uma coisa é irrefutável. O gás da Rússia, volume e preço em relação à competitividade, acaba sendo, sim, um diferencial. A gente pode chamar de arma, talvez, ou algo que o valha, mas acaba sendo um diferencial. Então, há a tendência de que haja um esvaziamento do setor industrial na Europa, e basicamente na Alemanha, é efetiva, é bastante efetiva.